Estimados alunos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estou aqui, professor Hugo Henrique, trabalhando com vocês ali com as questões do SAEB. Então, da forma que eu fui dividindo as questões, esse é o nosso sexto momento juntos, tá? Então, vamos aí às nossas questões agora. O descritor em questão é o descritor 12, que avalia as habilidades dos estudantes de resolver problemas que exigem o uso de mais de uma operação matemática. Isso significa que, para chegar à resposta correta, não basta apenas somar ou subtrair. É preciso combinar diferentes cálculos, como adição, subtração, multiplicação e divisão, na ordem correta. Esse descritor é importante porque reflete a capacidade do aluno planejar uma estratégia para resolver uma situação, um problema complexa, demonstrando um raciocínio lógico mais avançado. É a passagem de um pensamento mais simples para um que exige a organização e planejamento. Dominar o D12 mostra que o estudante consegue não apenas realizar as operações, mas também entender a relação entre elas e aplicá-las em um contexto real. Então, vamos às questões ali. Uma loja de eletrônicos está fazendo uma promoção. Um televisor custa R$ 2.400 à vista. No parcelamento, o valor total é 15% maior. Se um cliente decidir parcelar o televisor em 12 vezes sem juros, qual é o valor de cada parcela? Primeiro passo, gente, o valor sem juros equivale ao valor à vista. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar ali então o valor de correspondência, que eu vou ter ali, gente, é de R$ 2.400, e eu vou dividir por 12 parcelas. Então, vou dividir 2.400 por 12, chegaremos ali ao valor de R$ 200. Então, cada parcela vai ser no valor de R$ 200, ok? Então, fiquem muito atentos ali, gente, com algumas palavras ali, ó. 12 vezes sem juros é a mesma coisa que o valor à vista, certo? Então, atenção com esses tópicos aí, ok? Se ele não falasse ali o valor sem juros, então a gente ia ter que calcular os 15% de juro, tá? E aí fazer a divisão entre 2.400 mais esse valor ali, e aí sim a gente ia chegar no padrão de resposta. Então, assim, sempre atentos com essas informações ali, ok? Questão 2. João tem 350 figurinhas em seu álbum. Ele comprou 6 pacotes com 10 figurinhas. Então, vamos somando aí, tá? Então, aqui, ó, no primeiro, ali, eu tenho 350 figurinhas, mais 6 pacotes com 10 figurinhas, então eu tenho mais 60 figurinhas. Então, vamos lá. Ali, ó, e ganhou do seu amigo mais 3 pacotes com 5 figurinhas cada. Opa, então 3 pacotes com 5 figurinhas, então mais 15 figurinhas. Ele quer saber quantas figurinhas ele tem agora. Então, a gente vai somar ali o 350 com mais 60, com mais 15, chegando ali então a 425. Então ele tem 425 figurinhas, ok? Ali, ó, questão 3. Em uma escola, há 4 turmas de 35 alunos do quinto ano, 3 turmas de 30 alunos do sexto ano. No total, quantos alunos estudam no quinto e no sexto ano? Gente, então o que a gente vai ter que fazer ali, ó? Eu tenho quantas turmas ali inicialmente do quinto ano? 35. Então, vou ter que fazer 4 vezes 35, que vai dar 140. Ali, da próxima turma que eu tenho ali, ó, sexto ano. Sexto ano eu tenho 3 turmas, vezes 30 alunos em cada uma delas. Então, 3 vezes 30 vai dar 90. Agora eu somo, gente. 140 com mais 90, isso aqui vai dar um total de 230 estudantes, cuja resposta aqui, então, é a nossa letra A. Então, vamos avançar. Questão 4. Uma fábrica produz 1.200 camisetas por dia. Se a fábrica funciona 5 dias por semana e a metade da produção é vendida para o exterior, quantas camisetas são vendidas para o exterior em uma semana? Pessoal, primeira coisa, ó, vamos analisar ali. Quando ele fala em uma semana, perceba que essa fábrica, gente, a semana não é 7 dias, é 5, porque vale a semana comercial. Então é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? Então, como não trabalha sábado e domingo, ele nem computa isso como dia de semana. Tá? Então, os dias da semana são 5 dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 5 ali por 1.200. Isso vai dar um total de 6.000 camisetas que são produzidas semanalmente. Agora, como ele fala ali, gente, que a metade da produção é vendida para o exterior, quanto que é a metade de 6.000? É 3.000. E aqui, gente, o que a gente vai ter como representação? A gente já vai ter que a resposta aqui é a letra B,
não tem muita complicação. Apesar de você utilizar uma forma abrangente a matemática, não é uma situação difícil, tá? Vamos pegar ali, questão 5. Mariana foi ao mercado com uma nota de R$ 50. Ela comprou 2 pacotes de arroz de R$ 7 cada, 3 pacotes de feijão de R$ 6 cada. Qual foi o troco? Então, primeira coisa, vamos montar o nosso acervo da questão. Então, ela comprou 2 pacotes de arroz. Cada um custa R$ 7, os dois juntos valem R$ 14. De feijão foram 3 pacotes, certo? Então, aqui a gente vai multiplicar 3 vezes 6, que vai dar 18. E o que eu faço, gente? Eu preciso somar agora os valores de quanto foi minha compra. Então, eu vou somar ali, gente, ó, 18 com mais 14, que vai dar R$ 32. Como foi dado uma cédula de R$ 50, então eu vou ter que descontar os R$ 32. E fazendo 50 menos 32, o meu resultado vai ser igual a 18. E 18, gente, é a nossa letra B, ok? Vamos avançar. Questão 6. Um ônibus partiu com 40 passageiros na primeira, 40 passageiros. Na primeira parada, 12 passageiros desceram e 8 subiram. Então, vamos por bastante cuidado aqui, tá? Na segunda parada, 5 passageiros desceram e o triplo desse número subiu. Quantos passageiros o ônibus tem agora? Então, primeira coisa ali, gente, vamos anotar. Aproveita aí um cantinho e vai fazendo isso. Então, assim, ó, eu já tinha 40 passageiros. Então, assim, desceram 12, tá? Então, teve um momento que eu fiquei com 28 passageiros dentro do ônibus. Porém, ainda dentro dessa condição, mais 8 passageiros subiram. Então eu estava com 28, subiu mais 8, eu passo a ter então 36 passageiros. E tocando viagem. Na segunda parada, 5 passageiros desceram. Então eu tinha 36. Desceram 5, eu fiquei com 31. Mas olha o que ele fala. O triplo desse número subiu. Opa, o triplo de quem? O triplo do último número que ele referenciou. No caso ali, o triplo de 5, que passa a ser 15. 3 vezes 5 é 15. Então, essas 15 pessoas adentraram no transporte ali também. Então, eu tinha 31, subiram mais 15, agora eu tenho 46 pessoas nesse ônibus, ok? Como resposta, letra C. Vamos avançar. Gente, descritor 26. O descritor D26 é um dos pilares da avaliação da proficiência matemática, focando na habilidade de resolver problemas que envolvem números racionais e suas operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. A dificuldade dos estudantes em lidar com esse descritor muitas vezes não se restringe apenas ao cálculo, mas à interpretação do problema. É comum que os alunos consigam realizar as operações isoladamente, mas falhem ao identificar qual delas é necessário para chegar à solução do problema proposto. Em essência, a avaliação busca verificar se o aluno consegue identificar e interpretar o problema, reconhecendo as informações relevantes, selecionar a operação correta para resolver a situação problema, como por exemplo, se é preciso somar, subtrair, multiplicar, dividir ou elevar a uma potência, ou até mesmo extrair uma raiz, se for o caso. Ali, ó, aplicar corretamente as regras de cada operação com números racionais, frações e decimais, chegar à solução e, se necessário, interpretar o resultado do contexto do problema. Gente, e aqui a gente vai ter alguns problemas que a gente vai estar analisando, justamente porque, assim, a parte de fração é uma pedra no sapato de muita gente. Então, vamos tentar fazer isso aqui da melhor maneira possível, tá? Então, muita atenção aqui, ó. João está pintando uma parede. Ele já usou 2/5 de uma lata de tinta e depois usou mais 1/3 da mesma lata. Que fração da lata de tinta ele usou no total? Então, vamos dar uma olhada. Para a gente fazer isso, eu vou ter que somar duas frações, aonde o numerador, que é a parte de cima, até não importa tanto. Mas o que importa mesmo é o denominador, eles são bem distintos. Então, assim, o que eu posso fazer? Eu vou ter que fazer um procedimento que vocês conhecem, que é chamado mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Só que para a gente fazer isso, eu vou ter que pegar ali, gente, nesse contexto, como eu não tenho 5 na tabuada do 3 e tão pouco 3 na tabuada do 5, se eu multiplicar os dois direto, eu já tenho o mínimo múltiplo comum, que nesse caso, 3 vezes 5 vai dar 15, ou 5 vezes 3. Então, eu tenho isso como base de representação. Aí, o que eu faço, gente? Eu vou fazer a multiplicação cruzada. Então, aqui, ó, perceba, é como se eu fosse traçar um X aqui, ó. Essa primeira parte do x, gente, eu vou passar aqui, ó, entre o 2 e o 3. Então, esses dois números aqui eu vou multiplicar 2 vezes 3. Depois eu termino o x subindo por esse lado aqui, ó.
Então, daí vai ficar o correspondente a 5 vezes 1. Então, aqui, ó, fazendo ali, ó, 2 vezes 3, a gente vai ter o resultado. Mas percebam o sinal da operação que ele precisa ficar aqui, ó, certo? Então, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 5. E o 15 está travado na parte de baixo. Gente, agora eu vou somar ali 6 mais 5, que isso vai dar 11. 11 quinzeavos, então como resposta eu tenho a letra C, que foi a quantidade que foi utilizada por João nessa pintura até o presente momento. Questão 2. Ana comprou 2,5 kg de carne. Ela usou 0,75 para fazer o almoço e depois comprou mais 1,2 kg. Quantos quilogramas de carne ela tem agora? Então, primeiro passo. Gente, eu vou fazer uma redução. Então, ali, ó, 2,5 menos 0,75, gente, fazendo isso, eu tenho 1,75 kg de carne que está guardada. E ela foi e comprou mais 1,2 kg, mais 1,2 kg. Ao fazer isso, ela está com 2 kg 950 gramas ou 2,95 kg, cuja resposta é a nossa letra A, ok? Vamos avançar. Aqui, ó. Nossa próxima questão, pega ali questão 3, ó. Para uma festa, a avó de Pedro comprou 10 tortas. Ela dividiu cada torta em 8 fatias iguais. Se cada pessoa convidada comeu 2 fatias e no total 20 pessoas participaram da festa, quantas tortas inteiras foram consumidas? Então aqui, primeiro passo. A gente vai ver aqui, pessoal, se eu fizer 2 vezes 20 vai dar 40 pedaços ali que foram devorados para essas pessoas ali. Então assim, gente, se cada torta tem 8 pedaços, eu vou pegar esse 40 e vou dividir por 8. E esse resultado vai dar um número exato, esse número exato igual a 5. Isso quer dizer, então, que 5 tortas ali, ao todo, foram ali ingeridas pelos convidados dessa festa, ok? Questão 4. Uma caixa de suco contém 1,5 litros, que a gente vai ter ali. Um restaurante compra 20 dessas caixas para o final de semana. Quantos litros de suco o restaurante compra no total? Então o que eu vou fazer, gente? A multiplicação desses valores. 1,5 vezes 20, efetuando essa multiplicação, a gente vai ter ali que esse restaurante tem 30 litros à disposição de seus clientes, certo? Para essa situação desse final de semana. Como resposta, letra C. Avançando. Agora aqui, ó, questão 5. Um terreno retangular tem 25,2 metros de comprimento e 10,5 metros de largura. Qual a área total desse terreno em metros quadrados? Gente, como é a área, é a multiplicação dos dois valores. Então, 25,2 vezes 10,5. E fazendo essa multiplicação, pessoal, esse resultado vai dar um total de 264,6 metros quadrados, cuja resposta é a letra B. Ok? Avançando para a questão 6. Maria está fazendo uma receita que pede 1 sobre 2 ao quadrado vezes 1 quarto vezes 8. Qual é o resultado dessa expressão? Gente, muita calma aqui. Então vamos por etapas, tá? Para a gente pensar ali 1,2, desculpa, 1 sobre 2 ao quadrado, então é o número de cima vezes ele mesmo, de baixo vezes ele mesmo. Em cima, 1 vezes 1 vai dar 1, e embaixo, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, olha o que temos ali. 1 quarto vezes 1 quarto vezes 8. O que a gente faz ali, pessoal? O que eu oriento vocês a fazer? Um desses 4 transforme em 2 vezes 2. Por que eu oriento a fazer isso, gente? Porque assim, ó, você vai pegar um dos dois ali que está embaixo e você vai multiplicar pelo 4, que está do ladinho ali também. Gente, percebam que agora nesse contexto, eu tenho um 8 que está multiplicando e um 8 que está dividindo. Gente, então aqui fica fácil simplificar. Então, o 8 que está multiplicando, ele basicamente ele simplifica o 8 que está dividindo. Então, assim, gente, ó, esse 8 que está multiplicando, ele vai embora. Ele leva esse outro 8 aqui também. E quem que sobra? Essa fração do meio. E essa fração do meio vale 1 sobre 2. E aqui, gente, a gente já tem o resultado da nossa expressão. Então, aqui, gente, é simplificação. Então, assim, gente, não espere, por exemplo, você fazer todo o desenvolvimento para simplificar. Lembrando que vocês já foram treinados para fazer isso, mas vocês ainda estão em desenvolvimento dessa parte para vocês visualizarem como que a gente pode simplificar de maneira mais eficaz. E é o que a gente fez ali, pessoal. Então, trabalhando com essa questão, a gente conseguiu simplificar o contexto, porque o número que está em cima divididos pelo número que está embaixo, seja qualquer que seja esses números, sempre vai dar 1. Então, assim, 1 que eu multiplico por meio vai dar meio. Então, já está resolvida a questão, ok?
Avançando aqui, pessoal, ó, João e Maria estão pintando uma parede. João pintou 2/5 da parede e Maria pintou 1/4 da parede. Qual fração da parede eles pintaram juntos? Mais uma vez, percebam, gente, que os denominadores são diferentes. Então, como eu não tenho 5 no tabuado do 4 e tampouco 4 no tabuado do 5, eu multiplico embaixo. 4 vezes 5 vai dar 20. E aqui, gente, eu faço a multiplicação em x, certo? Ou multiplicação cruzada. De um lado vai ficar 2 vezes 4, que isso vai dar 8. Do outro lado, mais, que aparece ali, ó, 5 vezes 1, que isso aqui vai dar 5. Então assim, gente, olha o que vai ficar. O 20 embaixo, em cima 8 mais 5. 8 mais 5, gente, vai dar 13 sobre 20. E 13 sobre 20, já chegamos na nossa resposta ali, letra C. E encerrou a nossa questão, certo? Questão 2, aqui ó. Uma caixa de suco tem capacidade para 1,5 litros. Se cada copo tem capacidade para 0,25 litros, quantos copos podem ser preenchidos com uma caixa de suco? Pessoal, eu posso simplesmente fazer a divisão ali de 1,5 por 0,25, mas eu acredito que isso vai dar mais trabalho, tá? Então assim, ó, a gente sabe que 1 litro, então ali vai ter 1000 ml, tá? Ou 1000 mililitros. 1,5 litro, 1.500 mililitros, ou 1.500 ml. 0,25 litros é você pegar aquele cara ali e multiplicar por 1000. Isso aqui vai dar o correspondente a 250 ml. Agora fica mais fácil. Então, se de repente eu somar ali de 250 em 250, ou fazer 1.500 divididos por 250, o que você achar mais prático, de um jeito ou de outro, você vai chegar que a resposta ali vão dar 6 copos, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter, pegando, fazendo a contagem. Então, avançando então nas nossas questões, chegamos à questão 3. Carlos está fazendo um bolo e precisa de 3/4 de xícara de açúcar. Se a receita é para 4 bolos e ele quer fazer apenas um, qual a quantidade de açúcar necessária para o bolo? Então, vamos dar uma olhada para ver o que a gente precisa para estar trabalhando. Se eu sei que a referência é 3/4 e eu quero multiplicar então por 4 receitas, então basta fazer ali essa fração vezes o número inteiro 4. O detalhe é que o 4 está multiplicando o 4 também está dividindo, então um dos 4 simplifica o outro. E como resultado tenho apenas ali o número 3, representando a letra A como 3 xícaras. Questão 4. Um terreno retangular tem 15,5 metros de comprimento e 8,2 metros de largura. Qual é a área total desse terreno? Aqui é uma multiplicação simples entre esses componentes. Eu estou avaliando a área do retângulo, então basta multiplicar os dois componentes. 15,5 vezes 8,2 e no final chegamos em 127,1 metros quadrados. Resposta de correspondência, letra B. Avançando. Um atleta de salto em distância alcançou a marca de 8,5 metros ou 8 metros e 50 centímetros. Em seu próximo salto, ele quer superar a marca em 0,75 metros, ou seja, mais 75 centímetros. Então, qual é a nova marca do atleta? Aqui basta fazermos a soma. Ali, 8,50 mais 0,75, chegamos ali em 9,25, ok? Então, temos ali como resposta a letra A. Questão 6. O número de bactérias de uma colônia duplica a cada hora. Se inicialmente havia 24 bactérias, quantas bactérias haverá após 2 horas? Então aqui a gente já está analisando como se fosse na primeira hora desse contexto. E nessa situação, a gente vai analisar da segunda hora. Então basta multiplicando, sempre vezes 2. Para essa questão específica, 48 bactérias. E se tivesse mais uma hora? Aí teria 96, mais uma, 192, e mais uma, iria sempre duplicando, certo? Fenômeno parecido com quem fazia Yakult caseiro, ok? Vamos avançar mais um pouquinho aqui, ó. Joana gastou 1/4 do seu salário com aluguel e 1/3 com alimentação. Que fração do salário de Joana foi gasto no total? Então aqui, ó, a gente vai somar as frações. Perceba que os denominadores são diferentes, então preciso tirar o mínimo múltiplo comum entre eles. De maneira rápida, como eu não tenho 3 na tabuada do 4 e nem o 4 na tabuada do 3, eu multiplico ambos os elementos um pelo outro. E ao fazer isso, a gente vai chegar que o mínimo passa a ser 12. Nesse molde, eu faço a multiplicação em x. Então aqui, nessa primeira perna do x, eu vou fazer 1 vezes 3, que vai dar o 3 que aparece aqui. Mais, respeitando o sinal, agora vem a outra perna do x, ali ó, 4 vezes 1, que vai ser o 4 que aparece ali. Eu mantenho a base, eu vou somar 3 mais 4, 7. A fração de correspondência é 7 dozeavos, que para essa questão a letra C, ok?
Questão 2. Um ciclista percorre 15,6 km em sua primeira hora de treino e 12,85 km em sua segunda hora. Quantos quilômetros ele percorreu a mais na primeira hora do que na segunda? Para desenvolver essa questão, basta a gente analisar a diferença ou a conta de menos da maior distância ou do maior percurso ou trajeto e retirar o menor trajeto possível. E nesse caso, a distância de diferença é 2,75 km e temos como correspondência disso a letra A, ok? Avançando. Questão 3. Para fazer 3 bolos, um confeiteiro usa meio quilo de farinha em cada bolo. Qual a quantidade total de farinha necessária para fazer os 3 bolos? E aqui, ó, como são 3 vezes, eu posso multiplicar a fração ou somar a fração 3 vezes. Preservando o denominador, eu vou somar 1 mais 1 mais 1, que isso vai dar 3. Então a fração de correspondência chega a ser ali 3 meios de quilograma, mas também poderia aparecer não em forma fracional, mas sim decimal, como 1,5 kg, que também teria validade para esse padrão de nossas questões, ok? Então essa questão tem validade nesse contexto também. Avançando. Resposta então, letra B. Uma corda com 8,4 metros de comprimento precisa ser cortada em 4 pedaços de tamanhos iguais. Qual será o comprimento de cada pedaço? Então o que acontece? Vamos dividir ali 8,4 por 4. A gente pode até dividir ali o 8 por 4 que vai dar 2, ou 4 por 4 que vai dar 1, só não esqueça a vírgula no meio do caminho, tá? Isso dá certo porque os números ali ambos são múltiplos de 4. Então a gente consegue fazer como se fosse uma forma simplificada. Mas fazendo de maneira convencional, também chegaremos em 2,1 metro, sendo a resposta ali letra B, ou 2 metros e 10 centímetros, ok? Avançando aqui, ó. Um terreno quadrado tem um lado que mede 1,5 metro. Qual é a área desse terreno? Terreno esse que pode ser utilizado para fazer um canil, para fazer uma horta ou algo nesse contexto, ou preservar uma cisterna, algo do gênero. Então, como que a gente faz? Como é um quadrado, a gente vai ter que multiplicar lado vezes lado, ou seja, 1,5 vezes 1,5, que vai chegar ali como 2,25. Mas ele se pode perguntar, professor, mas por que é 2,25? Porque eu tenho uma casa depois da vírgula do primeiro 1,5 e uma casa depois da vírgula também do primeiro 1,5, totalizando duas casas depois da vírgula, que é o que a gente vai ter no final. A resposta que a gente tem ali vai dar 2,25 metros quadrados, cuja resposta ali é a letra B, ok? Vamos pegar aqui, ó, na questão 6. Essa é meio complicadinha, mas vamos com bastante calma para a gente estar entendendo ela. Qual é o resultado da expressão numérica? 1 meio mais 1 quarto divididos por 3 quartos. Primeiro vamos analisar cada situação. Vamos focar inicialmente ao que está dentro do parênteses. Então vamos pegar ali. E aqui, gente, como eu tenho o 4 na tabuada do 2, automaticamente o 4 já é o mínimo múltiplo comum. E como que eu vou ajustar essa primeira fração? Perceba que eu tenho aqui, ó, a minha fração de origem, ela é 1 meio, certo? Que número que eu multiplico por 2, que isso vai dar 4? Muito bem, o número 2. Então, eu vou pegar essa fração inteira, gente, vou multiplicar por 2, tanto em cima quanto embaixo. Na parte de cima aqui, 2 vezes 1 vai dar 2. Na parte de baixo, 2 vezes 2, isso vai dar 4. Com isso, eu forço que o denominador seja igual. Se o denominador é igual, eu somo os numeradores. E 1 mais 2, 3. Então, temos como fração de correspondência 3 quartos. E agora, temos a primeira etapa. A segunda etapa, o que a gente vai fazer ali, ó? Na regra que eu tenho ali de divisão, então eu não posso dividir uma fração por outra fração. Eu tenho que preservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Ou ali fazer uma multiplicação em x, que também tem validade, ok? E nesse caso, vai ficar então ali, ó, fazendo a multiplicação em x, vai ficar 3 vezes 4, que vai dar 12. 4 vezes 3, que vai dar 12. Ou fazendo, invertendo ali, que é a regra correta, que é você inverter a segunda fração. O 3 está em cima, vai para baixo, o 4 está embaixo, vai para cima. E eu vou multiplicar em linha reta. 3 vezes 4, 12. E na parte de baixo, 4 vezes 3, 12. E, gente, na matemática temos uma coisa, que qualquer número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1, ok? Então não importa o valor de correspondência. Então aqui a gente vai ter como resposta a letra B. Gente, nesse contexto, quando a gente envolve fração, não dá para dividir a fração, chega na fração mínima dela. Por exemplo, 2 quartos é a mesma coisa que 1 meio. Procure sempre desenvolver para chegar na fração mínima. Em alguns casos, que nem aqui, ó, que é o que a gente viu na questão 6, a gente está trabalhando com 3 frações
cujo resultado da relação entre elas vai dar um número inteiro. E isso também é possível acontecer. Então não estranhe se de repente isso acontecer, porque é uma coisa relativamente comum, ok? Então com isso a gente encerra essa aula. Aproveite seus conhecimentos ali e o seu conteúdo, inclusive no material didático, dá uma verificada e reforça suas habilidades ali, para que você consiga ter um melhor desempenho dentro desse descritor, tá? E não apenas para a prova do SAEB, mas sim para avanços posteriores ali que você vai ter ali nas outras etapas do seu conhecimento. Um forte abraço, nos vemos em outro momento. Até lá!